dos pronunciamentos do porta-voz do meu partido, do Partido Renamo, relativamente à minha pessoa, sendo sincero e direto, que eu era o alvo principal de todas as declarações feitas por ele. Portanto, 90% de tudo quanto ele disse tinha a ver com a minha pessoa. Em relação aos pronunciamentos do Dr. Manteigas, primeiro eu queria questionar, porque ele é jurista, como é sabido, ou pelo menos é licenciado em Direito, não sei se é jurista. Como licenciado em Direito, ele sabe muito bem que atos desta natureza, eles só são válidos a partir de uma deliberação. Portanto, não é uma conversa de café, não é uma conversa circunstancial. Logo, todo tipo de deliberação vincula um determinado órgão. Então, a primeira coisa que ele devia ter feito, quando falou à imprensa, ele devia ter dado a referência da deliberação que tomou a decisão de declarar o presidente general Oussouf Mahamat como candidato único e exclusivo às eleições presidenciais. Portanto, qual é o órgão em que ele era porta-voz? Se ele é porta-voz, ele tem que ser porta-voz de um órgão, e um órgão colegial. Qual é esse órgão? E qual é que é, de fato, esse candidato? Ou então o próprio Manteigas é que é candidato. Portanto, esta é a primeira questão que nós temos que colocar. E outra tristeza nas afirmações do Dr. Manteigas é que todo jurista, quando quer falar de aspectos que têm a ver com normas internas, tem a ver com regulamentos internos, tem a ver com questões processuais, deve fazer referência à norma específica dos estatutos que sustenta a sua declaração. Portanto, as declarações que ele faz, qual é que é a fundamentação legal? Onde é que ele foi buscar a norma que valida, que legitima que ele faça aquele tipo de declarações? Isto é muito grave, porque você nunca pode fazer afirmações de assuntos cruciais, claviculares de uma instituição sem sustentar o fundamento legal. Foi o que aconteceu com o acordo do Conselho Constitucional. Vocês lembram-se do artigo publicado pela Ordem dos Advogados, que dizia que o grande ausente no acordo do Conselho Constitucional foi a fundamentação. Então, o grandíssimo ausente nas declarações do Dr. Manteigas foi exatamente a falta de fundamentação legal de tudo quanto ele disse. Logo, podemos pressupor que o que o Dr. Manteigas disse foi algo que não reflete a deliberação, o consenso e a apreciação de qualquer órgão do partido. Seja uma reunião de quadros, seja do Conselho Nacional, seja da Comissão Política Nacional, seja muito menos do Congresso, que ainda não foi realizado. Sendo assim, as declarações do Dr. Manteigas entram na categoria de declarações francamente ilegais e irregulares. Em rigor, o Dr. Manteigas usurpou as competências do Conselho Constitucional. E quando ele começa a falar de aspectos particulares de um candidato ou de outro candidato, falando de aspectos disciplinares de potenciais candidatos, ele usurpa as competências de um outro órgão que é o Conselho Nacional de Jurisdição, que tem competência para tratar das matérias de disciplina interna. Então, o Dr. Manteigas usurpa competências do Conselho Nacional de Jurisdição e também do próprio Congresso. Sendo assim, quem realmente violou os estatutos, quem realmente violou as regras internas, normas internas, foi justamente o Dr. Manteigas. Então, eu penso que, em rigor, o Conselho Nacional de Jurisdição devia abrir um processo disciplinar contra o Dr. Manteigas. O que ele fez foi violação clara dos estatutos. Vejam só uma coisa, ele não afirma que o general, Sua Excelência General Oussouf Mahamat, é candidato à sua própria sucessão à presidência do partido. Ele salta esta etapa e avança, diz que é candidato às eleições presidenciais. Quer dizer, logo está a assumir que o Conselho Nacional e o Congresso já não têm absolutamente nenhum poder cognitivo em relação a esta matéria. Por isso que ele indica que a decisão do partido é que o candidato, neste momento, que reúne os termos de referência que nós sabemos quais, porque ainda não foram dados a conhecer, é o Oussouf Mahamat. Portanto, é uma gravíssima violação
não só dos estatutos, mas é uma gravíssima violação da própria ética da RENAM. É uma grave violação do brio profissional. Portanto, digamos assim, para alguém ligado ao direito, só podemos dizer que provavelmente ele não tenha feito o curso de direito, mas tenha feito um recurso de direito, porque quem tenha feito um curso, penso que no primeiro ano saberia que tudo quanto foi dito foi mais emocional do que propriamente jurídico. Não tem valor jurídico absolutamente nenhum. Finanço Mongano, ele não concorda sobre a candidatura de Yusuf Mohamed. Então vamos nos assuntos, confirma que não concorda, conforme que diz o Yusuf Mohamed é o candidato para a presidência, mas Venâncio Mongano não concorda. Então quais são os elementos que levam ele a não concordar? Então porque outros podem dizer que talvez por causa ele é invejoso. Então, quais são os motivos que levou ele a não concordar sobre a eleição do Yusuf Mohamed como candidato? Então, vamos nos pontos conforme ele falou no vídeo. O primeiro ponto ele diz assim: não houve um órgão que lhe apresentara como Yusuf Mohamed o candidato. Então, não tem nenhuma especialidade que venha como artigo, como uma lei, como um artigo que chegou de mencionar o Yusuf Mohamed como candidato. Então, dizer isso não é nenhuma órgão, não existe nenhumas condições que fornece, que se basearam dizendo que ele de fato deve ser candidato como presidente. Vamos ao segundo ponto. Ele diz assim: não houve nenhum sustento nos seus estatutos. Então, nós renamos como da posição, tem seus estatutos ou tem suas leis para eleger um presidente, mas não houve nenhum sustento que se baseou em que estatuto para que ele podia sendo como o líder da oposição. Então nós também não tem nenhuma coisa que sustenta isso, que ele foi conforme para eleger. Então o que você acha disso aí? Concorda que ele merecia ser candidato como presidente? Ou você, o que acha disso? Vamos no terceiro ponto. Diz no terceiro ponto assim: então isso significa houve fraudes irregulares e ilegais. Então, Venâncio Mongano diz: conforme se tudo isso não reúne as condições, nenhuma órgão, nenhuma sustento de seus estatutos para defender que se baseou neles para que ele merece ser mencionado como presidente. Então, isso é considerado como fraudes ilegais. Significa, quando se fala fraudes ilegais, significa todo o colocamento não tem nada a ver com seguir as normas da sua estatuto. Então isso chama-se fraude, houve violação. Então se violou-se, não são regras da RENAM. Vamos no 4, diz assim: então eles devia se tratar de um assunto que devia ser tratado com o Conselho Constitucional, mas em vez de ser tratado com o Conselho Constitucional, foi tratado com o próprio porta-voz da RENAM, esses assuntos que não diz respeito à sua competência. Então o 5 diz assim: então o Conselho devia abrir, Conselho Judiciário devia abrir o processo para ele. Então, para mostrar que isso é uma ilegalidade que se cometeu. Vamos seja, então dizendo que o sufuma dele não afirma como candidato, como presidente, só ele assume que ele é o candidato das eleições. Então que ele assume como ele colocar uma ordem como presidente da oposição. Então são esse tipo de coisas que traz com que a eleição de Yusuf Mohamed não parte no meio dos membros do partido
ele sabe do formado, não parte nenhum órgão das regras, normas da Renamo, nem parte nos seus estatutos, então significa nem fora uma coisa, reunião que está a ver com os próprios elementos da Renamo, que são eles que decidem, debatem de assunto para chegar a uma conclusão, significa o próprio membro da Renamo esteve presente, o próprio Venâncio Mangano esteve presente e outros elementos. Como o vídeo anterior falamos de Manuel de Araújo, que também não concorda sobre o Yusuf Mahamadou como sua candidatura. Então significa o José Manteiga alguma coisa irregularidade que violou-se. Então, conforme ele que diz, é uma pessoa que fez direito, devia seguir todos os princípios dos seus estatutos da Renamo. Então, o que eu faço esse vídeo, quer dizer, o que tu acha nesse Yusuf Mahamadou? Dizer que isso que comete são coisas ilegais, bem claro, porque quando são assim as coisas, está nos mostrando que estamos a ser governados, ela está a se meter uma pessoa que não partiu da decisão dos membros, não partiu da organização de toda só, significa não se baseou na democracia, significa não respeitar as próprias leis que estabeleceram na oposição. Então isso mostra que o Yusuf Mahamadou e José Manteiga significa que eles, essa estratégia deles que entenderam que fizeram, como o Yusuf Mahamadou, ele que é o presidente, ele que tem a voz ao mandado. Sabemos que José Manteiga também foi ele que ele falou, até que foi ele. O próprio Yusuf Mahamadou, se fosse um líder organizado, se ele fosse um líder democrático, se fosse um líder que respeita os seus membros, conforme o presidente trabalha com os membros do seu partido, ele teria convocado toda uma reunião, ou ele teria ficado de surpresa dizer como é que foi elegido, como é que isso aconteceu. Então eles já procuraram todas as provas para ter um esclarecimento como é que aconteceu. Mas esses são sinais que nos provam do fato o Yusuf Mahamadou, então, com Manteiga, então, vamos dizer, são uma das pessoas que não cumpre aquilo ali que não cumpre, que aquilo ali que é regra da Constituição, das Constituições, ou das leis, ou dos estatutos, dos órgãos, muitas coisas, não é? Então, são esse tipo de coisa que está acontecendo, que eles não estão a cumprir, não estão a seguir, e não estão dentro do assunto. Então, o que tu achas sobre esse assunto? Como o jogo que tudo sob violação. Então, porque aqui não pode depois a pessoa dizer que são invejosos, porque também quer concorrer, porque existe esse tipo de coisa. Mas são coisas que nos aprovam. Ok, vamos lá. O que tu achou? Pode comentar o que acha da sua ideia. Isso está bem claro. Dizer, mostre que não pessoas que não cumprem, há pessoas que não cumprem as regras da oposição. Então significa também a pessoa que eu costumo chamar de dizer que também são bandidos, são pessoas que são malandros, então são esse tipo de pessoas que querem destruir o país, são as pessoas que também colaboram para a destruição, são as pessoas que colaboram para a desgraça do país. O que tu acha disso? Obrigado, vou parar por aqui. Vou pedir para se inscrever no canal. Vou pedir para me ajudar a colocar like para divulgação mais de vídeos, colocar notificações para ser mais atualizado e também compartilhação. Paro por aqui. Digo muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui. Que Deus possa os abençoar todos.